tudo bem, pessoal? Oi, oi, oi! Vamos começar aqui mais uma live sobre anatomia contemporânea. Bem-vindos! Essa é a nossa terceira live do mês de janeiro, que a gente fala sobre anatomia contemporânea. E hoje a gente vai continuar falando das glândulas, a gente vai falar da suprarrenal. Tá meio escuro aqui, né? Espera um pouquinho. Bom, isso é melhor. Tá melhor a luz aí? Estão me ouvindo bem, pessoal? Bem-vindos! Então, como eu tava falando, a gente vai dar... Oi, Pati! Oi, Gi! Tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é o tema desse mês de janeiro, anatomia contemporânea. Hoje a gente continua ainda falando de glândulas. Oi, Débora, vamos falar das suprarrenais. E depois essa live ela sobe e fica no YouTube, tá bom? Então, para quem quer assistir de novo, quer indicar para um amigo, passa lá o meu YouTube, Ana Otsubo, na playlist live, vai ficar lá. Hoje eu vou dar uma dica prática no final dessa live para você. Então fica comigo aqui até o final e aproveita para chamar alguém hoje. A gente vai falar de estresse crônico, a gente vai falar de cortisol. Então essa live eu acho que ela pode ajudar bastante pessoas, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando aí aos poucos, vou responder algumas perguntas que foram feitas para mim aí no Insta. Me perguntando bastante sobre quando é que você vai abrir as vagas para a certificação de anatomia contemporânea. No dia 12 de fevereiro, marca no seu caderno, um domingo, 12 de fevereiro, eu vou fazer um workshop sobre o tema anatomia contemporânea e depois desse workshop nós vamos abrir as vagas para a certificação de anatomia contemporânea. Então já deixa agendado aí 12 de fevereiro, tá? 12 de fevereiro, às 9, eu acho que vai ser às 9 da manhã. Mas uma forma para você ser avisado sobre isso é você ir na minha bio, tem lá lista de espera para a certificação de anatomia contemporânea. Deixa já o seu nome lá, porque aí minha equipe vai te avisar quando surgir esse workshop. E lá na bio também tem um botão escrito anatomia contemporânea. Você vai ser direcionado para um WhatsApp. E nesse WhatsApp eu estou colocando os artigos que eu menciono aqui na live. Hoje eu vou mencionar um artigo e já vou colocar ele lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então você tem essas duas opções aí para você se manter plugado com o assunto anatomia contemporânea, tá bom? Eu não vou poder enrolar muito aqui, vamos começar logo, porque eu tô com o meu tempo hoje bem marcadinho. Bom, o nosso tema de hoje é suprarrenal ou adrenais, tá? Também é chamada de adrenais. Quem são essas glândulas? Essas glândulas, elas ficam em cima do rim, como se fosse um chapéuzinho. Portanto, nós temos uma do lado direito e outra do lado esquerdo, ok? Essas glândulas, elas, então, já tem uma dica aí sobre anatomia contemporânea. Ela se relaciona diretamente com o rim, porque ela se apoia na parte superior do rim, ela é retroperitoneal, então você já sabe que existe uma relação grande dela com o rim. A suprarrenal direita, ela tem uma ligação também com o pilar do diafragma direito e com o fígado. A suprarrenal esquerda tem uma relação com o estômago, baço e pilar do diafragma esquerdo. Em uma live já no ano passado, eu comentei com vocês sobre a fáscia visceral. E depois vocês podem assistir, tá lá no YouTube também, onde eu descrevo
Como que essa fáscia visceral ela é dividida, né? Então depois dá uma olhadinha lá, porque a gente explica quais são os movimentos que acontecem entre as fáscias viscerais, qual é o nome correto que a gente usa. Por exemplo, quando a gente tem uma víscera se movimentando com uma outra víscera, podemos falar do rim com a suprarrenal, a gente tem o que a gente chama de mobilidade. Quando eu tenho uma víscera com músculo, então de repente a suprarrenal direita com o diafragma, aí eu tenho uma coisa chamada de motricidade, tá? Então, dá uma olhadinha lá porque é importante, tá bom? Bom, vamos seguir. Essa suprarrenal, quando a gente faz a dissecação, a gente percebe que ela é bem gordurosa, ela escorrega com muita facilidade. E ela é envolta por uma cápsula bem densa, tá? Parece ela é bem assim gordurosa, ela escapa até da mão. E essa cápsula bem densa, ela vai dividir então essa glândula em duas. Nós temos o córtex, que é a parte periférica dessa glândula, que tem origem embrionária na mesoderme, e a gente tem a medula, que é a parte central dessa glândula, que tem origem embrionária da neuroderme. Lembra que eu falei que estudar embriologia é muito importante. A medula, que é dentro, a parte mais interna, produz dois hormônios importantes. Ela vai produzir a adrenalina e a noradrenalina. O córtex, que é essa parte mais periférica, produz hormônios importantíssimos aqui pra gente. Vai produzir o cortisol, certo? E outros hormônios. Mas eu quero falar hoje para vocês do cortisol, porque o cortisol, ele tem um impacto direto na nossa fáscia, tá? Porque ele pode alterar a produção de colágeno. Mas eu vou explicar para vocês como isso funciona melhor, tá bom? Então, já falei que a parte da medula produz noradrenalina e adrenalina, e a parte do córtex produz o cortisol e produz a aldosterona, tá bom? A adrenalina e a noradrenalina, a gente também sabe que são os hormônios que são liberados frente a um perigo, luta e fuga. Nós não vamos entrar em detalhe hoje, mas nós vamos falar agora do cortisol. Vamos lá. O cortisol, ele é um hormônio, então, produzido pelo córtex da suprarrenal, que tem origem na mesoderme. Quem mais tem origem na mesoderme? Tecido conjuntivo. Pegou aí o link? Calma, você não pegou ainda, você vai pegar. Bom, qual que é a função do cortisol? O cortisol, ele regula o nosso metabolismo. Então, ele vai manter a nossa pressão arterial estável. Ele fornece glicose para o nosso corpo, né? Ele garante glicose para a célula. Ele reduz os processos inflamatórios. Ele deixa o nosso sistema imunológico bom, tá? Ele mantém, então, a pressão arterial em estados normais, certo? Normalmente, o nosso cortisol é maior no período da manhã e ao longo do dia ele vai diminuindo. Isso é o normal. Quando é que a gente tem um aumento de cortisol? Bom, tem alguns fatores que podem aumentar o nível de cortisol. São eles: um tumor, a ingestão de corticoides, o estresse crônico e o sono irregular. Existem outros, mas esses são os que eu gostaria de citar hoje aqui para você. E aí, gente, você viu, né? Entrou o estresse crônico e o sono irregular. Calma que a gente vai falar sobre isso. Quais são os sintomas quando a pessoa tem um corticol muito alto? Sintomas: maior incidência de osteoporose, aumenta o nível de açúcar, ou seja, aumenta a glicemia no sangue, aumenta o peso corporal, aumenta a gordura na região abdominal, fraqueza, pressão alta,
dificuldade no processo de cicatrização. Por quê? Porque o corticol alto, ele interfere na síntese do colágeno e ele também degrada colágeno, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Ele diminui a nossa imunidade, tá? Então eu acho que você já ouviu falar assim, poxa, se seu cortisol está alto, né? Tem como fazer esse exame de sangue no laboratório. Então, se o seu cortisol está alto, as pessoas falam, tem que ficar atento. A primeira coisa que o médico pergunta é, você está estressado? Né? Então, todos esses sintomas aparecem quando o seu cortisol está aumentado. Agora, na gravidez, nas últimas semanas, é normal o cortisol estar um pouquinho aumentado, tá? E por que acontece isso? Porque esse cortisol ele vai ajudar a formação dos tecidos respiratórios e cerebrais do feto. Então, isso é normal nas últimas semanas da gravidez, ok? Mas vamos falar então do aumento de cortisol, que não é normal, que acontece mediante a um estresse crônico. Então, toda vez que seu corpo sente algum perigo, ele reage produzindo mais cortisol para te preparar para esse perigo, né? Ele vai então tentar guardar a energia do seu corpo, ele vai tentar manter a pressão arterial num nível bom, né? Então se ela subir, o cortisol tenta diminuir, né? Então ele tenta fazer essa regulação mediante a um estresse, mediante a uma coisa de perigo, certo? Mas o problema acontece quando a gente começa a ter um estresse crônico. E o cérebro, gente, ele não sabe se o estresse é real ou se ele é imaginário. Aí que mora o perigo. Então, uma pessoa que está frequentemente vivendo naquela coisa de susto, luta e fuga, no estresse crônico, mesmo que seja imaginário, sempre com medo, revivendo alguma situação de trauma, ela está liberando muito cortisol no corpo, tá? E aí, o que acontece em relação ao colágeno? Como eu falei, o cortisol ele vai degradar fibras de colágeno e vai alterar na produção de colágeno. Você vai produzir menos colágeno, principalmente o colágeno tipo 1. Então, a gente começa a ter nessa pessoa uma maior rigidez. O cortisol, a gente viu que em nível alto, ele aumenta o processo inflamatório. Quando a gente tem um meio que está inflamado, a gente tem um pH ácido, que também culmina numa face mais rígida, mais ressecada. Um pH ácido, a gente sabe que a face não consegue deslizar, então fica tudo meio grudado, é o tal do glue, né? Quando a gente tem o meio inflamado, a gente tem a liberação de uma outra substância chamada de AGE, que é muito comum até em pessoas que estão com idade mais avançada. Essa substância é uma glicose que se gruda a uma proteína e ela resulta então numa rigidez também da nossa fáscia. As fibras de colágeno, elas começam a se fazer as ligações, os crosslinks, de uma forma mais rígida, tá? Tem um vídeo sobre AGE também lá no meu YouTube, explicando melhor e com mais detalhe, depois dá uma olhada. Portanto, esse meio inflamado que o cortisol propicia, o cortisol elevado, esse meio ácido vai alterar a qualidade da sua fáscia. Vai produzir menos fibras de colágeno, vai degradar fibras de colágeno, a sua face vai ficar então como? Mais rígida, mais seca. Isso vai alterar o quê? Vai alterar a transmissão de força, vai alterar a capacidade sensorial da sua fáscia, vai alterar o deslizamento, vai alterar o teu movimento final, vai alterar a tua amplitude de movimento. Então, veja vocês, vai alterar o teu processo de cicatrização. Então, veja você como um hormônio pode impactar a tua fáscia diretamente, certo? E aí, gente, tem algumas coisas que a gente pode fazer e no final da live eu vou mostrar uma manobra que a gente pode fazer para, mediante ao estresse,
a gente regular o nosso sistema nervoso autônomo através de algumas manobras. Mas vamos falar um pouco do ponto de vista de exercício. Exercício físico ajuda os níveis normais de cortisol? Ajuda. Ajuda por quê? Porque libera serotonina, que vai regular a liberação de cortisol. Alimentos, quais são os alimentos que podem ajudar também, né, nesse aspecto? Olha, alimentos ricos em fenilalanina. A fenilalanina, ela é uma precursora da dopamina, tá? E aí, tá presente em que tipos de alimento? Arroz integral, brócolis, alcachofra, abóbora, ovos, frango, tá? Frango orgânico, agrião. Então, esses alimentos são ricos em fenilalanina, que é um precursor da dopamina, que ajuda a regular o nível de cortisol. Outra coisa importante são os triptofanos, tá? Que são precursores da serotonina. Está presente no arroz integral, está presente na soja, está presente nas oleaginosas, tá bom? Então agora, por enquanto tudo bem? Deu para entender a relação? Fica claro para vocês, gente, como é importante a gente entender vários sistemas. Tipo, agora a gente está falando de sistema endócrino, falando do hormônio em si e da relação com a fáscia. Isso é anatomia contemporânea, é você conseguir enxergar o todo e conseguir enxergar todo o impacto, né? Então, eu pergunto agora para você, me coloca aí um sim, se fica claro para vocês que é muito importante a gente estudar todos esses sistemas do corpo e não só o músculo esquelético. Conta aí para mim, gente. Tá claro isso para vocês? Tá claro. Ai, que bom. Para mim isso é tão evidente e assim, é tão motivador a gente conhecer esses sistemas e entender as relações, entender por que acontece uma baixa, uma diminuição do hormônio, qual que é esse impacto no corpo. Parece que a gente consegue, parece não, né? A gente consegue enxergar o nosso corpo como um todo, né? E às vezes quando eu estava na faculdade de fisioterapia, eu ficava pensando assim, nossa, a gente está muito focado no músculo esquelético, mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui. E isso eu sentia falta. Isso há 30 anos quando eu me formei. Mas hoje que bom, hoje a gente está tendo a oportunidade de poder aprender e entender essas correlações, né? Então isso é muito bom. Agora vou tirar um pouquinho os comentários para a gente fazer essa manobra, que é para ajudar a regular o nervo vago. Vocês viram que o estresse, principalmente o estresse crônico, que pode ser real ou imaginário, ele deflagra no corpo a liberação de várias substâncias que causam um processo inflamatório no corpo geral, que causam aí várias coisas que não são boas para o nosso corpo, inclusive deixar nossa face mais rígida. Então, a causa é o estresse crônico. E aí todo mundo vai se perguntar, tá, mas e aí, como é que a gente lida com o estresse crônico? Bom, a gente tem que achar os nossos mecanismos de lidar com o estresse, né? E a gente tem, como profissional da área da saúde, eu acho que a obrigação de passar para os nossos alunos recursos para que ele possa lidar melhor com isso também, tá? Porque estresse é uma coisa que todo mundo vai ter, o que difere é como é que você lida com ele, né? Quais são os seus recursos para lidar. E eu acho que é uma obrigação nossa, que trabalha com saúde, orientar o nosso aluno como ele pode lidar melhor com isso, tá bom? Então, vai ficar gravado e vai subir para o YouTube, tá bom? Eu vou desativar os comentários para mostrar melhor para vocês. Olha só, eu aprendi essas técnicas com o Dr. Perry nos Estados Unidos e eu queria passar para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de estresse, a gente pensa no nervo vago, como a gente pode regular melhor o vago e dar para ele mais subsídios para que ele trabalhe com uma autorregulação saudável no nosso corpo, vamos pensar que ele desce aqui, né? Ele desce por aqui. Então, uma manobra que a gente pode fazer, que eu acho muito interessante, é você localiza aí o seu esternocleido, o seu ECOM. Quando você localizar o seu esternocleido, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Você pinça ele e puxa. Sim,
gente, é um estímulo manual. É um estímulo manual numa região que tem muita fáscia, tem o trajeto do vago e que vai te ajudar no momento de estresse. Ele pode te ajudar, um recurso a mais. Então, olha só, sabe aquela hora que você tem que conversar com o ex-marido, aquela conversa chata? Começa já a estimular essa região aqui para você ir ficando mais tranquila, mais calma, tá? Ou quando você tem aquele cliente pepino, você já fala com a recepção, ó, quando eu começar a fazer isso aqui, ó, já sabe, cliente pepino. Deixa eu contar uma coisa do cliente pepino, vai fazendo aí dos dois lados. Quando eu trabalhava no Einstein, eu era a rainha da fisioterapia para pegar cliente pepino. Eu adorava pegar os clientes pepinos. E eu tinha uma conversa com eles que a coisa fluía e o cliente pepino, ele gostava de mim e não virava mais cliente pepino. Então, toda vez que eu pegava um prontuário e virava atrás, eles colocavam assim, era a nossa sigla, pepino. A gente colocava uma etiquetinha. E aí os clientes pepinos vinham para mim. Mas, ó, vou falar para vocês, vários desses clientes pepinos, no fim, viraram super amigos meus. São pessoas que eu consegui lidar e para mim era um baita desafio e eu adorava lidar com os clientes pepinos. Então aqui você vai primeiro pegar o sternocleido e fazer essa manobra aqui, tá? Muito bom. Outra coisa, você pode pegar uma escovinha, essa aqui é uma escovinha, e você vai, ó, passar em cima do Econ, tá? Pode ser escova de dente, qualquer escova que você tiver, você passa aqui, ó. O que isso vai fazer? Vai estimular o vago e vai estimular também os meus sistemas de fluidos a fluírem. E a gente está proporcionando para o nosso corpo uma melhor autorregulação, ou pelo menos uma condição dele se autorregular melhor. Então eu sempre falo que a gente é um facilitador, tá? Depois, se você estiver ainda muito nervosinho, e aí à noite você não consegue dormir, você pega aí como fala, um esparadrapo, um band-aid, você vai colocar ele bem aqui na base, ó. Pode pôr até 2, para fazer um estímulo nessa região da base, bem aqui no Econ, e depois lá em cima, perto da orelha. Você vai colocar 2 aqui também. Ó, você pode fazer com aqueles tapes que as pessoas estão usando para colocar no braço, no esporte, corta um pedacinho e coloca. Ou simplesmente, sabe esses band-aids redondinho? Coloca uns 2 aqui e uns 2 aqui e vai dormir, tá? Eu aprendi que é uma forma também da gente ficar estimulando ele, principalmente à noite, tá bom? Então, passa pra frente esse saber, informa teu aluno. Vou desativar aqui os comentários. Ativar. Eu quero saber se vocês gostaram dessa dica, se essa dica foi útil para vocês, se a gente pode beneficiar os nossos clientes com essas dicas. Conta aí pra mim. A minha missão aqui, gente, é que a gente possa ser agentes transformadores na vida das pessoas que nos procuram, né? Então, eu gosto de passar isso para vocês. Foi útil, gente? Ah, Geraldo, que bom que você gostou. Vou ficar com o meu aqui, ó. Então, vocês já sabem, hein? Apareceu com esse negocinho aqui, estresse, cliente pepino. Bom, que bom que vocês gostaram, gente. Ótimo. E é bom fazer dos dois lados, tá, gente? Muito bom. Bom, pessoal, hoje a live era sobre isso, sobre as suprarrenais ou as adrenais. A gente já falou também do cortisol. Ela fica gravada 24 horas no meu Insta, depois ela sobe para o meu YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva, porque a gente está sempre liberando conteúdo gratuito. Se você se inscrever, você vai ser sempre avisado, tá bom? E outra coisa, para quem é aqui de São Paulo, nesse sábado, às 4 da tarde, eu vou dar uma aula das 4 às 6, cujo tema é Sistema de Fluidos. 1 hora teórica, onde a gente vai falar do sistema de fluidos do corpo, e uma aula prática, onde a gente vai usar o Fascia Connector para fazer esse sistema circular de forma saudável no corpo. Então, se você é de São Paulo e quiser vir participar, me manda um direct.
tá? Nesse sábado, dia 21, tá bom? E agora aqui uma pergunta para vocês. Para a próxima quarta, é feriado, eu vou fazer essa live ao meio-dia. E aí eu deixo para vocês a pergunta. Eu estava pensando em falar sobre a relação do plexo braquial com a fáscia. Vocês acham legal? Se você acha legal, coloca aí, sinaliza para mim sim, porque daí eu já vou preparando essa live para quarta que vem, tá bom? Bom, muito obrigada pela sua participação, espero ter contribuído aí. Se você gostou, por favor, compartilha, passa esse saber para frente e eu vejo vocês novamente na quarta que vem. Um ótimo dia para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.